No vídeo de hoje nós vamos ter dois assuntos. Em primeiro lugar, eu vou resgatar um debate que eu comecei ainda nessa semana a respeito do comércio exterior brasileiro. Falam do superávit comercial de quase 100 bilhões de dólares, mas esquecem de comentar a respeito do que nós vendemos, para quem nós vendemos e qual é a real representatividade do Brasil no fluxo mundial de mercadorias. O segundo assunto vai ser dos nossos irmãos argentinos, que hoje nos divulgaram uma inflação superior a 25% no mês de dezembro, e eu vou mostrar para vocês que isso não é uma coisa para ser levada tão em conta assim, porque é um país que está passando por uma profunda, ou deve passar, por uma profunda transição. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva. Bom, na terça-feira eu dediquei a maior parte do vídeo comentando a respeito da lorota das exportações brasileiras. Falam tanto que nós somos representativos. Sim, nós temos alguma representatividade em alguns produtos, mais notadamente soja, ferro, carnes, e acabou por aí, gente. Vão colocar também em tecnologia, uma exceção à regra, os aviões da Embraer. E aí acabou praticamente, nós somos apenas fornecedores marginais do mundo, já fomos grandes exportadores de uma série de produtos como calçados, por exemplo, mas isso é coisa do passado. O fato é o seguinte, a representatividade brasileira no comércio exterior, ela é muito pequena e diminui ainda mais se nós desconsiderarmos os produtos básicos. O Brasil sempre é criticado historicamente pelos próprios analistas, sociólogos e historiadores daqui, que sempre praticou uma espécie de monoexportação por ciclos. Primeiro foi o pau-brasil, na época da colônia, depois veio açúcar, algodão, ouro, café, enfim. Toda essa história unicista em termos de exportação acaba gerando algum desastre no futuro por alguma crise que se estabelece no mundo ou algum novo competidor que aparece que acaba dilapidando os padrões competitivos anteriores. E o Brasil sempre entrou nessa história e sempre se deu muito mal no final. Então, o que nós podemos dizer do Brasil? Nós somos relevantes, sim, mas aonde? Minério de ferro, soja, milho, carne bovina, suína e de aves. Acabou por aí, gente. Deve ter alguma outra coisa de pouco valor agregado que nós exportemos, alguns produtos industriais, meio exceção à regra em poucos segmentos, mas basicamente o nosso superávit foi construído a partir desses produtos que eu acabei de citar, e isso é muito pouca diversificação para um país do tamanho do Brasil se inserir no comércio global. E aí eu resolvi aprofundar um pouco mais essa análise, mostrando para os espectadores aqui do Fora de Curva o quão pouco é expressiva a participação do Brasil no comércio global, tirando esses produtos básicos. E eu peguei isso sob dois aspectos. Em primeiro lugar, a forma como o Brasil se insere, ou a participação brasileira no comércio dos principais produtos vendidos no mundo, tirando evidentemente os básicos, mais notadamente petróleo, que é só uma extração, não exige tanta competência industrial de transformação, de elaboração, e depois também o quanto o Brasil representa nas importações dos principais importadores do mundo. Vocês vão ver que a situação é, na maior parte das vezes, muito decepcionante. Vamos para o primeiro ponto, então. Olha, tirando o petróleo e óleos mais elaborados de refino, eu selecionei os principais produtos industriais comercializados no mundo através do site do World Trade Center. Eu estou falando de produto, pode ter alguma derivação deles, mas de uma maneira geral é isso. E aí peguei do primeiro ao sexto, vamos ver qual é a participação do Brasil neles. O produto mais exportado em 2022, afora, como eu falei, petróleo, foram circuitos integrados eletrônicos, exceto os processadores e controladores, memórias, essas partes de computador. O valor comercializado no mundo chegou a 408 bilhões de dólares. O Brasil ficou com modestos 14,9 milhõezinhos. Isso significa que a nossa participação no grupo de produtos mais comercializados do mundo é apenas 0,004%. Ou seja, de cada 100 mil dólares vendidos, apenas 4 dólares são comercializados a partir do Brasil. Segundo produto, circuitos integrados também na parte eletrônica, então circuitos integrados eletrônicos
como processadores e controladores, mesmo combinado com memórias, ou seja, produtos de informática mesmo, foram vendidos em 2022 378,7 bilhões de dólares, com o Brasil ficando ali em 39 milhões de dólares, ou seja, 0,01%, facilitando a cada 10 mil dólares vendidos, $1 foi do Brasil. Depois, medicamentos em geral foi terceiro colocado, com 360 bilhões de dólares, de novo, em 2022, que é a última base consolidada que nós temos. O Brasil participando com 0,13%. A seguir vem smartphones para a rede sem fio, deve ser, isso é nome técnico, deve ser os famosos smartphones mesmo, com 248 bilhões de dólares. E nosso país colaborando com esse mercado com a modestíssima participação de 0,004%. Aquela coisa, $4 a cada 100 mil dólares foi do Brasil de novo. Depois, circuitos integrados eletrônicos como memórias, que é um comércio fundamental que vai crescer muito ainda nos próximos anos. Em 2022 foram 244 bilhões de dólares exportados, com o nosso país, nosso paizinho, colaborando com 0,005%. E para finalizar essa lista, no sexto lugar, estão os automóveis. A indústria automobilística é uma coisa forte aqui no Brasil, pelo menos era até algum tempo. Agora tem muitos indicativos, até comentei sobre isso no Fora de Curva, acho que foi de ontem ou anteontem, de queda da produção sistemática de automóveis no país. Mas em termos de comércio exterior, em 2022, o total das exportações globais foram de 218,7 bilhões de dólares. O Brasil até vendeu um montante razoável de 1,6 bilhão de dólares, só que não chega a 1%. É 0,7% do comércio mundial e tende a cair porque a produção interna está se reduzindo. Se não vende nem para o nosso mercado interno, imagina para exportar os carimbeques, quer dizer, os bons veículos brasileiros. Gente, isso mostra que o Brasil está fora do que nós vamos chamar de produtos mais dinâmicos do mercado mundial. Depois, futuramente, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu vou fazer novas análises a respeito daqueles que mais crescem. Mas agora eu estou comentando a respeito das mercadorias de base industrial mais expressivas do mundo, e o Brasil tem uma expressividade sempre abaixo de 1%. E na maior parte das vezes, muito abaixo disso, abaixo de 1 em 10 mil. E agora, para a segunda parte, vou ser um pouco mais benevolente. Eu vou incluir os produtos agrícolas, vou incluir os produtos minerais e fazer uma averiguação a respeito da participação do Brasil no mercado dos maiores importadores mundiais. Nesse âmbito, em primeiro lugar, quem mais importou em 2022 foram os Estados Unidos, 3,37 trilhões de dólares. O Brasil participou com uma quantidade de montante até razoável de 41 bilhões de dólares, mas representando dentro do universo norte-americano apenas 1,23% das importações daquele país. Nós somos o 17º colocado dentre os principais fornecedores nacionais para os norte-americanos. E isso é realmente muito pouco, lembrando que os Estados Unidos é o nosso segundo maior parceiro comercial. 11,3% das nossas vendas internacionais vão para lá, vão para os Estados Unidos, e isso lá dentro representa quase que esse valor dividido por 10, 1,23%. Nós somos realmente, para os norte-americanos, um fornecedor muito pequeno. E os chineses, que absorvem 28,8% das nossas exportações, mais de um quarto do que nós exportamos vai para a China, e isso é uma dependência extremamente perigosa. A dos Estados Unidos também é. Mas olha só, isso para os chineses, e aí nós vamos incluir muita matéria-prima, muito ferro, muito mineral, soja e alguma coisa de carne, corresponde a 4,03%. Se nós tirarmos esses produtos básicos, praticamente a participação brasileira nas importações daquele país, que é o mais populoso, não é mais populoso, o mais populoso é a Índia agora, o segundo país mais populoso do mundo, fica praticamente perto de zero, é muito pequenininha. Então, esse também não é indicador bom. E agora países lá da Europa, que foram tradicionais parceiros do Brasil, com comunidades europeias muito estabelecidas aqui no nosso país, especialmente no sul-sudeste, com várias ligações familiares até. Como é que é a nossa participação lá?
Para a Alemanha, em 2022, nós exportamos 9,87 bilhões de dólares, correspondendo a 0,63% das importações alemãs. Muito pouco. Depois vem Japão. Lembrando que depois do Japão, só no Brasil tem tanto japonês assim, nós exportamos para lá 11,1 bilhão de dólares, correspondendo a 1,23%. Reino Unido, nossa participação 0,6%. França, 0,56%. Itália, país com o qual nós temos grandes relações, heranças históricas. Isso aí não vale quase nada. A nossa participação nas importações daquele país é 0,86%. A Índia, companheira do BRICS, como a China, compra do Brasil apenas 0,97% das suas importações. Finalizando, Coreia um pouquinho melhor, 1,08%, mas bem aquém do potencial brasileiro. E, finalmente, Países Baixos ou Holanda, 1,14%. Lembrando que esse país tem a tradição de ter um comércio exterior mais elevado que o seu próprio PIB. Ele, na verdade, os holandeses se especializaram em ser atravessadores de produtos. Ou seja, o Brasil exporta para lá e eles reexportam em condições mais vantajosas. E isso mostra também uma questão muito importante que reflete essa péssima performance do comércio exterior brasileiro. Não agrícola e não mineral, é verdade, mas o país, os agentes comerciais do país não são bons vendedores. Senão essa participação holandesa seria muito menor, porque senão nós estaríamos vendendo direto para os clientes finais em condições mais vantajosas. Tem muita gente que diz que o Brasil não é um país que saiba vender seus produtos. Ele está aqui para ser comprado. E eu estou começando a achar que isso é verdade. Nós temos duas questões fundamentais aqui, gente. Primeiro, que eu acabei de citar, mas não é mais importante, é essa deficiente capacidade dos agentes de comércio exterior brasileiro de realmente fecharem negócios. O segundo ponto diz respeito, evidentemente, à qualidade e à produtividade da nossa indústria, que é uma coisa que eu venho batendo há muito tempo. Se isso não mudar no menor espaço de anos possível, vamos ter grandes encrencas pela frente. Como eu comentei várias vezes, o que está salvando a balança comercial brasileira e até a economia do nosso país é ainda a força do agronegócio. Ele vai se manter forte, mas ele não pode ser tão representativo assim num país com 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, que deveria ter uma produção, uma força industrial muito maior do que tem. Lembrando o seguinte, se vocês derem uma olhada no progresso agrícola que estão fazendo, especialmente na África, logo, logo, nosso país vai ter competitividade muito forte na produção de soja e proteína animal. Então essa é uma questão a ser pensada. Será que nós vamos viver mais uma crise, como aconteceu com o café, como aconteceu com o algodão, pau-brasil e outros produtos da monocultura brasileira? Nós estamos quase numa monocultura aqui. E isso, empresarialmente, pode ser até oportuno, mas como estratégia de desenvolvimento para um país, chega um momento em que tal situação vai por água abaixo, especialmente em face da elevada velocidade do desenvolvimento tecnológico aplicado nesses últimos anos. É uma advertência importante, temos que ficar de olho nisso, especialmente focando nossos processos de qualificação, eu estou falando em educação mesmo, na capacitação competitiva para a produção industrial. Senão, o futuro vai ser bem difícil, pelo menos se nós almejamos conseguir um padrão de vida crescentemente melhor aqui no país. E o segundo assunto do Fora de Curva, já encerrando o vídeo de hoje, mas não esqueça, evidentemente, nesses últimos minutos de transmissão, de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos após o encerramento, é verdade, mas aqueles que ainda não são inscritos no Fora de Curva, faço o convite para inscrição. Gente, a Argentina divulgou hoje a inflação de dezembro daquele país. 25,5%, no acumulado do ano, fechando 2023, chegou a 211%, ultrapassando, olha que honra para os argentinos, ultrapassando até a inflação venezuelana. Mas vamos contextualizar isso, a moeda daquele país, o peso, já não tinha credibilidade alguma. E agora eu vou dar um exemplo, fazer uma pequena parábola. Você certamente vive de vender alguma coisa.
Pode ser comerciante, claro, daí é venda direta, pode ser um profissional, e o profissional sendo liberal ou até funcionário de alguma empresa, ele vai ter que vender o seu peixe, vai ter que vender a sua capacitação. Imagina você chegando para um cliente e dizendo assim, olha, meu trabalho não é lá muito bom, tem muitos trabalhos melhores e eu não mereço credibilidade. Quando você vai vender alguma coisa? Nunca. E isso que o Milei fez com o peso argentino. Ele não falou nenhuma mentira, é verdade, mas a moeda dos hermanos ela está completamente desacreditada pela própria população e ele só confirmou o que era mais do que verdade. Junto com isso, fez uma super desvalorização dessa moeda que não vale quase mais nada em relação ao dólar. A inflação em pesos naturalmente aumentou. Mas será que isso é um problema sério para a Argentina agora? Eu diria que não, existem outros problemas piores. Até por conta das mudanças que ele está fazendo, no sentido de tirar o peso como o monopolista da relação de trocas daquele país. Segundo o decreto, não sei se foi barrado pela justiça ou não de lá, parece que o judiciário lá está incomodando muito nesses termos. Segundo esse decreto dele, qualquer coisa pode ser trocada por qualquer coisa. A população argentina não precisa mais se prender ou se ligar ao peso. Se quer trocar boi por abóbora, troca. Quer trocar abóbora por dólar, troca. Dólar por queijo também troca. E, segundo a ideia de Milei, com a qual eu concordo, o peso argentino já não oferece mais nenhuma confiabilidade e o próprio mercado, o livre mercado argentino, vai decidir qual o padrão monetário que vai seguir. Espero que não seja garrafas de vinho, porque eu aprecio muito os vinhos argentinos e eles, em tese, se virar a moeda, podem encarecer muito, estão bem baratinhos aqui no Brasil. Recomendo. Mas, gente, então o que está acontecendo fora essa brincadeira? A moeda argentina não tem mais credibilidade. Então, se é 25% de inflação mensal, 211 anual, isso é praticamente a mesma coisa de que 100% por mês ou até 15.000% ao ano. Não há referência, se perdeu a referência de valor desse padrão monetário. Então, podemos considerar, sim, que, pelo menos, pode ressuscitar, pelo menos até esse momento, a moeda argentina ela está morta. Não acredito que se recupere. Vai ter que ter sim um novo padrão monetário e isso vai ser ajustado com o andar da carruagem, mas deve demorar pelo menos uns 2, 3 a 4 meses. Gente, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado dos assuntos do vídeo. E se gostaram, lembro novamente, botão no like, compartilhamento desta película com a sua rede de contatos. E aos que estão assistindo Fora de Curva pela primeira vez, eu faço convite para inscrição no canal. Um forte abraço a cada um. Bom final de semana, que hoje é sexta, amanhã temos resumão semanal. Até breve. Tchau, gente.